Vamos falar de educação. Vamos, assunto né? que há muito e que tempo tem nos tudo a cobram. ver, tem tudo a ver também com toda a nossa história, tudo aquilo que nos foi negado aí, porque tem raízes educacionais ali. E eu quero que você apresente hoje, então, Sim. nossos convidados, Lara Brenner. Claro, dois convidados ilustres que muito nos agradam, cuja presença muito nos agrada aqui, que são Ana Maria Camargo, que é mestre em educação, diretora executiva do Instituto Livre para Escolher. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Lara. Obrigada, Arthur. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Nossa. E Gabriel Mendes, que é sociólogo, professor, coordenador pedagógico da Associação Guardiões da Infância e Juventude. Seja bem-vindo. Obrigado, Lara. Obrigado, Arthur. Vamos falar um pouquinho, para começar, antes de falar propriamente, entrar no nosso tema, mas o que são essas instituições nas quais vocês trabalham, né? O seu é Instituto Livre para Escolher, Ana. Como que é o Instituto? Qual é o escopo? Isso. O Livre para Escolher é uma organização sem fins lucrativos que tem o seguinte objetivo. A gente quer, primeiro, dar o protagonismo às famílias pelas decisões educacionais. A gente quer encurtar o caminho, ou pelo menos permitir um acesso maior às decisões que são tomadas em relação às escolhas educacionais da escola, ou mesmo para quem escolhe não enviar seu filho para a escola, né? Que as famílias tenham mais poder de decisão sobre isso. E isso vai tanto no apoio a políticas públicas educacionais liberais, quanto também no incentivo para que haja uma maior participação da sociedade civil, da iniciativa privada, no apoio às famílias. Então, idealmente, a gente quer que cada vez mais as famílias possam escolher e sem depender do Estado. Esse, assim, de maneira geral, é o que a gente defende. E as pessoas que quiserem entrar em contato, tem um @ livre para escolher? Como sim, que é? Sim. É contato @livrepraescolher.org.br. Ah, excelente. Vai estar na tela aí pro pessoal. Já coloca aqui na tela, fazendo favor, Thiago. E o Guardiões da Infância e da Juventude, como que é, Gabriel? Certo, então, Lara, o Guardiões da Infância e Juventude, ele surgiu no contexto da pandemia, quando alguns pais e mães em Belo Horizonte resolveram fazer diversas manifestações para que as escolas voltassem e depois tirasse a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas. Mas aí aconteceu que os pais começaram a perceber também a má qualidade da educação. E aí a gente pode falar desde a doutrinação ideológica que existe nas escolas até a parte pedagógica em si, que é muito precária, na grande maioria. Exatamente. E aí, por conta disso, foi criada uma associação por esses pais. Eu fui convidado a participar também para pensar nessa parte pedagógica, no quais problemas que devem ser atacados, o que a associação pode fazer para ajudar os pais a detectar esses problemas e aquilo que pode ser feito para melhorar a educação. E aí a gente pensa em diversos conceitos que são trabalhados lá dentro, até no sentido de a gente poder pensar na qualidade do material didático, que é algo fundamental, porque hoje nós temos um sério problema até de lobby de editoras, que é uma situação bem complicada, e a gente passa também por currículo, pela qualidade da formação dos professores, enfim. Tudo isso a gente tem como objetivo abordar nas reuniões e notas vocês técnicas. Fazem reuniões presenciais, online? Sim, como que nós fazemos reuniões presenciais toda quarta-feira na sede em Belo Horizonte, mas também fazemos reuniões online. Ah, bacana. E quem não é de Belo Horizonte, mas que eventualmente queira participar, também pode? Sim, são todos muito bem-vindos. A associação tem abrangência nacional, inclusive nós temos associados em outras cidades e outros estados, inclusive. Bacana. E qual que é o @? Guardiões Infância e Juventude. Ah, legal. No Instagram? Isso, Instagram. Tem site também? O site está em construção. Ah, legal. Mas só de estar no Instagram, tá também todo mundo estará assim. na tela. Também estará na tela. E na descrição do vídeo. Isso aí. Pessoal, seguinte, eu conheci a Ana Maria já há alguns anos, e a Ana Maria que me apresentou ao Gabriel,
por este livro, que se chama Educar é Libertar, que é um livro muito bacana. É um livro simples de se ler, é uma coleção de artigos escritos por autores diferentes. Foi coordenado por ela, Ana Maria Camargo, e pelo Juliano Mioto, que é lá de Goiânia, inclusive, meu conterrâneo. E ela não só ajudou na organização, como também escreveu, né? Redigiu alguns artigos. E eu penso que para que nós partamos do mesmo ponto, assim, partamos da mesma base, é importante que as pessoas que estão em casa tenham ideia de como está a educação no Brasil hoje. Como estão os números do ensino, porque não dá nem para chamar de educação, do ensino, né? Da transmissão de conhecimento técnico hoje no Brasil. E eu quero começar lendo aqui só um pedaço da introdução, que foi inclusive escrita por você, né? Que em Educação é Liberdade é o nome do artigo, é o capítulo 1. Ana Maria fala o seguinte: no Brasil, o Estado controla a educação através de seus entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, gerindo e organizando o sistema de ensino. Então, aqui o Estado controla tudo. Mais pra frente ela diz: a atuação do Estado no setor educacional não se limita somente à gestão financeira. Toda a educação brasileira, seja ela pública ou privada, é regulamentada pelo Ministério da Educação, o MEC. Tudo passa pelo MEC. Cabe ao MEC também definir os princípios orientadores da organização de programas educacionais, assim como realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o MEC entrega a matriz, você que siga. E aí ela fala assim, eu adorei isso aqui, achei extremamente ilustrativo. Ela diz assim: ficamos a imaginar o que aconteceria com a educação brasileira caso a realidade acima não existisse e o mercado educacional fosse apenas minimamente regulado. Então vamos fazer o exercício imaginativo aqui. E se não houvesse MEC e fosse minimamente regulada a educação? Quais seriam os resultados de uma possível polifonia curricular sem uma base única orientadora controlada pelo Estado? O que será que vai acontecer? Em um cenário desastroso, crianças e jovens de baixo poder aquisitivo teriam grande dificuldade de acesso a uma educação de qualidade. Haveria um enorme número de analfabetos funcionais. O país teria resultados pífios em exames internacionais. Imagina, num cenário imaginativo isso. Conflitos ideológicos seriam frequentes no âmbito escolar. A produção acadêmico-científica nacional seria irrelevante. Faltaria mão de obra qualificada e estudantes, e suas famílias ficariam à mercê de escolas que não lhe prestariam contas pelos maus serviços oferecidos. Isso te lembra alguma coisa? E aí Esse cenário imaginário. O cenário imaginário, E eu fui lendo isso e pensando nisso. Aí ela diz: infelizmente, apesar de todo o controle estatal, ou por causa dele, o cenário descrito é precisamente a realidade que temos no Brasil. E aí ela vai discorrendo a respeito dessa realidade. Para que nós partamos aí da mesma base, eu queria que vocês... Já começa com tapa na cara. Com um tapa na cara, né? O negócio. Queria saber como que, numericamente, nós podemos comprovar que a educação hoje no Brasil realmente vai muito mal. Que indicadores nós temos e que dados concretos da realidade nós podemos colher? Olha, os números antes da pandemia já eram trágicos. Então, se a gente pensa, por exemplo, os estudantes do ensino médio, a maneira, o nível de desempenho de alfabetismo funcional deles é coisa de um terço deles que consegue minimamente ler com proficiência e ter algum controle sobre a parte matemática. Então, alfabetismo funcional, tanto numérico como de leitura, 2/3 deles são incapazes. Eles não conseguem entender o que significa 2/3, por exemplo. Né? O nosso desempenho nos exames internacionais, nós estamos nessa parte de leitura, de ciências, o PISA, né? O PISA, no fundo do poço. Isso antes da pandemia. Antes da pandemia. A gente não sabe como é que vai ser o resultado agora, né? Mas a gente já imagina, porque depois de 2 anos com pouquíssimas
a maneira como, por exemplo, o ensino remoto serviu aos estudantes, principalmente aqueles que não têm assim, acesso, não só acesso à tecnologia, como não têm em casa pais que têm alguma educação, não têm livros, não tem, então são crianças, são jovens que dependem exclusivamente de um ambiente escolar para prover esse suporte, eles não têm. Então, essas pessoas, elas foram perdidas. As crianças que estavam em fase de alfabetização durante esses 2 anos de pandemia e que são mais vulneráveis, que não têm acesso a esse ambiente educado, elas estão fadadas ao fracasso para o resto da vida, não tem conserto mais. A gente precisa fazer alguma coisa urgentemente, o que a gente chama de... A gente precisa de um auxílio emergencial. Alguma coisa precisa ser feita com essas crianças que estavam para ser alfabetizadas na pandemia. Essa questão do remoto, inclusive, Ana Maria, a gente recebeu o Silvio Medeiros e a Karen Mortian aqui, né? São um casal que tem 5 filhos em homeschooling, né? E aí foi uma pergunta que a gente fez para eles, né? Falando, tá, mas a gente pode classificar então como homeschooling todo esse período aí de pandemia, de auxílio remoto? Ela falou, não, de forma alguma, foi feito algo totalmente... Isso é uma falácia. E o pessoal fala, né, como se fosse, o homeschooling não tá funcionando. Não deu certo, não deu certo, porque Está foi uma coisa totalmente desordenada. Não só desordenada, foi uma coisa imposta. Sim. Quem escolhe fazer o que eu prefiro chamar de educação híbrida, para não dar a impressão que é aquela coisa que fica só dentro de casa... Sim. Quem opta por essa modalidade é como eu tô falando, é uma opção. Sim. E durante a pandemia não foi opção de ninguém. Sim. Então, todo mundo teve que se adaptar do nada. Do nada. E aí você pega inclusive. isso e você diz que isso é a evidência de que a educação domiciliar, que a educação híbrida não funciona. Isso é absolutamente falacioso. Né? Só para, inclusive, corroborar o que você disse, Ana, a pesquisa Pulso Brasil, conduzida pelo Instituto Ipsos, mostra que 50% dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa mundi. 25% dos estudantes de nível universitário não são proficientemente alfabetizados. Aham. É um absurdo. Não, eu tinha visto um número maior. Localizar o Brasil é o que? Ele vê a África e fala, isso aqui deve ser o Brasil. 50% da população brasileira. Olha só. Apenas 18% dos brasileiros sabem localizar os Estados Unidos. Modestos 3% são capazes de localizar a França. E incríveis 84% não sabem que a Argentina faz fronteira com o Brasil. Gente, não, eu vou continuar, porque é estarrecedor. 5% dos alunos que terminam o ensino fundamental, 5% têm o nível de matemática que deveriam ter nesse estágio de aprendizado. Esse número é de 6% para os requisitos em língua portuguesa. Tô bem, então, 1% a mais. Mas a música da Anitta, eles sabem de cor. Sabem de cor. E nós estamos no PISA atrás de Uruguai, Tailândia, Trinidad e Tobago, Jordânia, Romênia, entre outros aqui. Serve, então quer dizer... Só primeiro mundo. Olha que coisa louca. O que mais, Gabriel?